Boa noite a todos. Agora foi alto demais. Esse boa noite foi forte. Regula aí esse som, senão pensar que eu não vou estourar aqui o microfone. Então, boa noite a todos vocês, que nos dá essa alegria de ver mais uma vez o nosso auditório com seres encarnados, não só os desencarnados, porque sempre eles estiveram aqui, não faltaram nunca, mas vocês encarnados estavam impossibilitados, não é? Primeiramente, temos que começar com um pedido de desculpas, 2 pedidos de desculpas. Primeiro, é que quem viu inicialmente a divulgação da palestra de hoje, não seria eu, não pareço nada com ela. Mas essa não é Raquel Maia? Não, não sou Raquel Maia. Foi divulgado, anunciado, desde ontem à noite, que seria Raquel Maia. Até para matar nossa saudade. Mas ela está impossibilitada de vir, devido a uma pessoa da família estar hospitalizada, e ela está com essa pessoa, nesse momento, acompanhando desde ontem à noite, porque não tem outra pessoa para ficar com ela, com essa tia, está bem debilitadazinha, e ela não conseguiu ninguém para substituí-la, acompanhando no hospital. E só hoje, de meio-dia, quando eu abri o celular, foi que eu vi o pedido dela de 1000 perdões. Eu disse, pronto, e agora? Vou me virar nos 30, não é? Então, quem está na minha função tem que estar pronta para, a qualquer hora, substituir. Esse é um dos desafios de quem é dirigente de casa. Na falta, vai tu. Só tem tu, vai tu mesmo. Então, não se decepcionem se hoje não vão escutar Raquel Maia, e sim eu, Eva Raime. E com um tema bem diferente também do que ela iria nos trazer, que seria algo sobre a caridade. E vamos abordar esse tema, que não é inédito. Sempre algum centro, alguma palestra, algum palestrante está trazendo o tema reencarnação. Esse é um dos primeiros pedidos, feito pela Raquel Maia, e o segundo é: nosso ar-condicionado, aquele, só está ventilando, ele não está frio. E logo mais, esse aqui também não vai aguentar, porque o uso frequente dele com janelas abertas está danificando e gastando gás com muita rapidez. Então, além do mais, nós temos um restaurante aí na frente, que daqui a pouco vai começar música ao vivo. Então, é difícil fazer uma palestra com fundo musical, que nem sempre é favorável à nossa inspiração. Diante disso, nós vamos ter que começar a fechar as janelas. Perdão, toquei aqui. Vamos ter que começar a fechar as janelas. Isso aumenta o quê? Um risco. Ainda estamos na pandemia. Estamos favorecendo hoje 40 pessoas no auditório. Antes era só 25. Aumentamos porque houve liberação para ser 40. Então, o que é que vamos adotar nas próximas reuniões em diante? A apresentação da carteirinha de vacinação. Para que a gente possa ficar aqui, não só de máscara, mas com mais segurança e tranquilidade, sabendo que aqui dentro, sempre em qualquer lugar, até em casa, gente, vai ter risco de pegar Covid, ainda. Mas, se vocês cooperam conosco e traz a carteirinha de vacinação, nós vamos começar a fechar as janelas, porque vamos consertar amanhã o ar-condicionado. Mas ele vai quebrar. A da sala do passe também já quebrou. Quer dizer, quebrou não está esfriando. Então, antes que dê problemas maiores, nós vamos ter que adotar a velha janela fechada e também diminuir o som que vem de fora. Para isso, contamos com vocês, não é uma medida carrasca, nem radical, nem discriminatória. É proteção. Nós temos obrigação conosco e com o outro. É proteção, é respeito, é caridade. É caridade. Mesmo que eu não queira tomar, mas eu tenho que respeitar quem tomou, quem está se protegendo e quem está protegendo ao outro. Infelizmente, temos que usar essas medidas.
E se a pessoa se recusa, eu não me vacinei, nem vou vacinar, tem a opção de assistir pelo YouTube ou pelo Instagram, não tem problema. Aí fica em casa sem máscara, sem vacina, não tem problema, assiste de casa. Aqui só vai entrar, a partir da próxima semana, apresentando para que a gente possa fechar as janelas e vocês depois, vocês mesmos vão dizerem, poxa, auditório cheio, com janela, e aí? Eu peguei e fui lá no Viana, Covid. Olha que horror. Não, vamos nos cuidar, não é? Bom, então vamos agora ao nosso tema. Reencarnação. Estou pegando uma palestra pronta, que já fiz em outros tempos. Realmente, em uma tarde, não dava para preparar uma palestra nova. Até porque saí daqui de meio-dia, 13h, e corri atrás de algo que poderia interessar vocês, como a mim um dia interessou. Eu sempre gosto de trazer um tema que para mim seja interessante, mas que para vocês, hoje, tem uma cadeira, pode vir. Então, só tem mais um agora, enfim. Tem uma cadeira aqui, só uma aqui na frente, viu? Tem mais? Tem outra? Tá bom. Então, não, mas vocês têm limite. Não adianta, porque tem limite. Não adianta chegar chegando, porque quando esgotar as cadeiras, esgotou. Tem aqui 2 e tem uma ali, ó. Pronto. Desculpa a interrupção para quem está nos acompanhando pelo Instagram e pelo YouTube. Os que estão aqui estão sabendo o porquê da interrupção, mas vamos lá. Então, a escolha ela é feita da palestra, um tema que é muito presente no porquê que vocês chegam aqui. Por que vocês chegam na casa espírita? Porque nesse momento vocês não estão em outra igreja, de outro segmento. Por que foi aqui? Vocês vieram aqui à busca do quê? Para ouvir o quê? Para tirar respostas, esclarecimentos do quê? Então, como muitas vezes estive aí sentadinha e vinha para aqui ávida de conhecimentos, de buscar conhecimento, então eu me lembro de todas as minhas indagações. Então eu me sinto nesse lugar de vocês e refaço as palestras em cima disso. Para falar de reencarnação, eu tenho que ir na minha infância. E como a doutrina espírita chegou na minha vida? Diz que a doutrina chega na nossa vida pelo amor ou pela dor. Mas se esqueceram de dizer outro detalhe, pela curiosidade. Ninguém incluiu isso ainda, né? Eu vou falar lá com Kardec para incluir. Então, eu chego na doutrina por amor e por curiosidade, de fato. Aos 6, 7 anos de idade, sentadinha lá na mesa da cozinha de minha casa. Enquanto isso, fazendo as tarefas da escola, tentando, né? E minha mãe cozinhando, fazendo o almocinho para que, antes de ir para a escola, alimentasse os filhos. Enquanto ela tratava lá o feijão, a galinha, fazia o arrozinho, foi, não foi, ela vinha com um assunto que, para mim, como criança, e criança curiosa e que indagava de irritar qualquer professor. Pense no quanto que eu incomodei os professores. Tudo era por quê? Meu apelido na escola era por quê? Então, sentadinha na mesa, fazendo tarefa, minha mãe dizia, existe uma doutrina chamada Espiritismo, que foi codificada por um tal de Allan Kardec. E um tal de Divaldo Pereira Franco, que mora lá em Salvador, tem um trabalho belíssimo. E ela, muito preocupada com um familiar nosso, que apresentava transtornos pela medicina,
psiquiátricos, diagnóstico como transtorno psiquiátrico severo, mas alguém chegou e disse, por que não leva ele lá na Mansão do Caminho para falar com um espírita chamado Divaldo Pereira Franco? Gente, isso faz tempo, Divaldo ainda era novinho. E eu era só com 7 anos de idade, não vou nem dizer o tempo, né? E aí, vocês nem conheciam o Divaldo, muitos aqui não tinham nem nascido ainda, mas eu já escutando essa história do tal do Divaldo. E ela dizia assim, que a doutrina espírita questionava uma coisa muito interessante. Por que que em uma casa, muitas vezes, tendo 5 filhos com destinos tão diferentes, com realidades tão diferentes, com personalidades tão diferentes, já que são criados, educados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, ou uma avó, um avô, enfim, todos ali no mesmo balaio, podia-se dizer. Por que que alguns filhos, ou algumas pessoas, têm um corpo perfeito? Saúde, visão, audição, tudo funcionando perfeitamente. E por que em um mesmo meio, na mesma família, podemos encontrar corpos tão destroçados, patologias tão gritantes, deficiências tão limitantes também? Bebês que nascem com problemas de saúde, meses de vida, já um câncer. Meses de vida, já uma doença congênita, uma doença hereditária, uma má formação. Por quê? Porque uns nascem na classe média, outro na classe humilde, outros riquíssimos. Por que que uns têm privilégio, pode-se dizer assim, de nascer em João Pessoa, Nordeste brasileiro? Para mim isso é uma honra. Esse presente me foi dado nessa encarnação, nascer no Nordeste brasileiro. Que maravilha. Eu acho que foi o melhor presente que me deram. A anterior a essa não foi por aqui. Mas outros nascem na Etiópia, num país do Oriente. Limitações horríveis, sociais, culturais, sanitária. Bom, se tudo existe na nossa vida, no nosso planeta, na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa família, onde está Deus? Deus existe? Deus é justo? Deus é bom? Ou Deus é injusto? Deus tem filhos prediletos, que a uns dá uma condição satisfatória e a outros castiga desde bebê? Que faz passar por situações horríveis, de grandes provas? Por quê? Onde está Deus? Quem é Deus? E aí uns dizem, então Deus não existe. E se existe, tem filhos prediletos. Isso tudo, gente, vamos voltar 5, 10 minutos atrás. Essa conversa é na hora da tarefa escolar e minha mãe cozinhando, tá? Lembrando sempre bem disso. Todos esses questionamentos que ela fazia junto comigo. E ela diz, só tem uma explicação, a reencarnação. A necessidade da reencarnação, o porquê da reencarnação, as condições da reencarnação que tanto se fala na chamada doutrina espírita. E aos 7 anos, eu dizia, eu quero ser espírita. Aí ela dizia, calma, peraí, também não é assim. Ela dava a corda e depois puxava. Você não pode ir agora, você tem que esperar crescer, conhecer alguns centros, ver se eles são assim, fiéis, se eles trabalham direitinho, se eles não são assim, um centro de enganação. Então, deixe para só seguir
essa doutrina quando o dia você se tornar adulta ou jovem. Mas a partir dali, eu me reconhecia como espírita, apesar que me criei todo o tempo dentro de um colégio católico. Mas não perdi uma missa que era obrigada a assistir, comunhão, primeira comunhão, batizado. Vivi todos os processos de uma igreja católica com muito respeito. E agradeço muito a contribuição que a igreja católica me trouxe, me deu, e a oportunidade de, já naquela época, criança, ouvir o Evangelho de Jesus. E trabalhar numa assistência social. Porque, para mim, o estudo, os cursos, palestras que escuto, é o combustível necessário para um carro andar, para o nosso carrinho andar. É o conhecimento para me levar a um trabalho ativo, porque eu não posso ir para o achismo. Eu acho e faço assim porque eu acho. Não, eu não acho. Eu estudo e encontro. Então, eu não acho. E eu tenho todo esse agradecimento. Mas, em mim, a doutrina sempre pulsou intensamente. E quando eu mergulho de vez na doutrina, por isso que eu digo, eu não vim pela dor. Eu vim pelo amor e pela curiosidade, para conhecer essa doutrina fantástica que minha mãe me apresentava enquanto fazia as tarefas escolares aos 7 anos de idade. E como esse foi um tema que me trouxe a ela, e eu creio que muitos de vocês se questionam também com relação a isso. Então vamos hoje ver um pouquinho o que seria a reencarnação. Fundamentos básicos, informações básicas. Aqui não vai ser um estudo aprofundado. Convido, então, a todos que querem conhecer melhor a doutrina, que façam o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo do Evangelho, o estudo das obras de André Luiz, o estudo das parábolas. Isso tudo tem aqui. Só que no momento virtual. Mas tem outros centros e tem a federação que vocês podem procurar. As palestras, os livros, as tantas palestras no YouTube que falam sobre os inúmeros temas de nossa doutrina. Então, qual seria o conceito de reencarnação? Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente em seu capítulo 4, a definição de reencarnação como o retorno da alma ou do espírito à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. Então, não podemos ter a ilusão que este corpo que hoje eu habito é igual à minha encarnação anterior. Nem mesmo o sexo. Nada tem a ver. Ah, fulaninho, nas novelas maravilhosas que muitas vezes a Globo faz, nenhuma propaganda da Globo, mas temos que agradecer a ela, porque é quem mais divulga a doutrina espírita, coloca o personagem com a mesma atriz ou ator da vida anterior. Então, isso dá uma falsa ideia de que a gente reencarna igualzinho como é na última encarnação anteriores. Não. Ali é só para aproveitar, ilustrativo, para ver assim que é o mesmo personagem, mas nós não reencarnamos, aquele corpo foi único. Este corpo aqui é único nesta encarnação. Hoje, tendo trilhado várias décadas, um dia vai devolver à terra tudo que a Mãe Terra me deu. Sepultada, onde todos os nutrientes que estão no meu corpo, que me serviu, servirá para seres em evolução. Por isso que eu sou muito a favor do sepultamento e não da cremação. Nada contra quem quer. Mas se a vida me nutriu com todos esses nutrientes tão vitais,
mais do que justo que eu não polua a natureza com cremação e devolva à terra tudo que me abasteceu. Então, as bactérias, fungos, vírus, micro-organismos precisam de nutrientes para evoluírem e um dia, mil anos e mil anos e mil anos e trilhões de anos, um dia habitar o corpo humano. A energia que lá habita. Porque estamos numa escala evolutiva. Hoje estamos reencarnando em corpo hominal, mas estamos vindo de uma escala do mineral, vegetal, animal, para reencarnar em um corpo hominal. Reencarnar é voltar à carne, ou seja, tornar o espírito a habitar um corpo carnal com o objetivo de se burilar e se aperfeiçoar na senda do progresso. A encarnação nada mais é do que oportunidade de crescimento e de evolução. A reencarnação não é castigo, não é punitiva. A reencarnação é a chance que nós temos para nos lapidarmos, para corrigir os equívocos do passado. Ninguém reencarna para ser infeliz, para ser um sofredor. O sofrimento está ligado à minha rebeldia, à minha incapacidade de aceitar os desígnios. A minha intransigência, a minha rigidez é que torna minhas expiações, as minhas provas, mais sofridas e mal aceitas. Mas se houver resignação e compreensão, o processo de evolução e educação se torna muito mais fácil. Vamos comparar com a criança que vai para a escola. Sempre vou comparar muito aqui a uma escola. O planeta Terra é uma escola. Nós somos todos alunos da vida e estamos em séries diferentes, anos diferentes, porém todos na mesma escola. E como na escola existem alunos fazendo alfabetização, fazendo o 3º ano, fazendo o 5º ano, fazendo o 3º ano do ensino médio, todos são alunos da mesma escola. Porém, em classes, em séries diferentes. Porque chegaram em tempos diferentes na escola. Mas todos um dia sairão dessa escola e partirão para uma universidade ou um trabalho além de uma universidade. Mas quem não consegue aprender, quem não consegue ter notas boas, vai ser condenado a ser analfabeto, ignorante o resto da vida. Não, você não passou de ano. Começa logo pela alfabetização. Não se alfabetizou. Acabou-se. Você não tem mais chance. Você vai ser analfabeto. Você não aprendeu? Você teve o ano todinho vindo para a escola, não aprendeu? Então, você vai ser analfabeto. É isso que acontece? Não. A escola vai dar a oportunidade de uma recuperação. De uma prova final. Não passou ainda. Repete o ano. Tenta de novo. Passou, ótimo. Não, não passou. Repete de novo. Não é assim na escola? Por que que na vida não seria assim? Por que que na vida teríamos só uma única vida e se acertou, acertou. Se não acertou, vai para o inferno eterno. Morar lá. E aí onde fica o perdoar 70 vezes 7 que Jesus nos ensinou? Se ele nos ensina isso, o nosso Pai Criador não nos perdoa? Se ele faz essa recomendação a nós, por que que teríamos que ir para o inferno e viver lá eternamente? E o que é eternidade? E qual é a finalidade de ter um monte de espírito, tudo no inferno, para sempre? Só precisa raciocinar. A doutrina espírita nos convida constantemente a raciocinar, a pensar, a refletir. E não pegar tudo pronto e engolir. Quando vocês hoje saírem daqui, cheguem em casa, botam no YouTube o que é a reencarnação segundo a visão espírita. Escutem, pesquisem, leiam, aprendam, até para ver se o que eu estou falando é coerente. Na visão espírita, a reencarnação é a oportunidade que Deus concede aos seus filhos
para que possam reparar seus erros, próprios da imperfeição humana. Deus não nos fez perfeitos. Nós não estamos na condição divina. Nós estamos na condição humana. E que humana? Bem pequenininha ainda, bem preliminar, bem semi-analfabetos. Nós estamos habitando um planeta que, na escala dos mundos habitados, é uma categoria bem pequenininha ainda. Para aqui não vêm seres evoluídos, não, só alguns missionários que vêm como professores para nos ajudar e dar um empurrão, um salto nessa evolução. Mas a grande maioria não é gênio, nem ser iluminado, nem seres missionários. Nós somos seres tarefeiros. Então, não espere grandes missões para trabalhar e servir a Jesus. Aproveite qualquer tarefa para servir a Jesus. E quem quer servir não diz, eu quero servir nisso. Mas sim pergunta, ó Pai, no que posso te servir? No que posso te ajudar? Como posso contribuir na tua seara? Esquecimento do passado. Tem algumas pessoas que dizem, eu não sei que história é essa que a doutrina espírita fala, que a gente reencarna, mas eu não sei nem quem eu fui em vidas passadas. Se eu soubesse, seria muito mais fácil. Se eu soubesse, eu não faria isso. Gente, é melhor não saber. É melhor não vir para grupo mediúnico, nem pedir consulta mediúnica, para eu descobrir quem eu fui, quem meu marido foi, quem minha filha foi, quem foi minha mãe. Queira não. É um conselho. Uma coisa é certa. Nossa melhor encarnação é essa. Se hoje temos falhas, se hoje tropeçamos, se hoje ainda nutrimos sentimentos de orgulho, de vaidade, de inveja, de ambição, se hoje, com todo o estudo, e vivendo nesse contexto que a gente vive, que eu não estou vendo ninguém aqui que possa estar vindo de uma periferia, de uma vida de que hoje chegou a noitinha, não tinha janta em casa. Amanhã, será que vai ter café da manhã? É luxo. Café da manhã é luxo. Uma refeição por dia, olha lá. Então, é preferível não se lembrar do passado. Só se houvesse muita necessidade de uma forma educativa. Mas quando isso acontece, eles favorecem. O esquecimento do passado é uma bênção. Espíritos afins reencontram-se com o objetivo de se aprimorarem e as lembranças de vidas pretéritas prejudicariam o desempenho da criatura na atual existência. Ódios, rancores, amarguras e desentendimentos poderiam vir à tona, atrapalhando o exercício do amor. Qual seria, então, o objetivo da reencarnação? Qual seria o objetivo de eu participar daquele núcleo familiar? Qual seria o objetivo de vocês terem nascido naquela família? Aí eu faço até uma brincadeirinha. A cegonha erra de endereço? Para reencarnarmos, gente, existe um trabalho belíssimo, belíssimo na espiritualidade. O ministério da reencarnação, tão bem falado e relatado nas obras de André Luiz. O ministério da reencarnação, ele programa a nossa futura reencarnação. Aonde devemos nascer? Em que cidade? Em que país? Em que família? Em que cultura? Em que condições sociais? Em que condições físicas? Em que sexo? Sim, porque muitos que hoje estão aqui encarnados em corpo feminino, pode ter vindo de experiências em corpos masculinos. E assim são os homens que aqui estão. O sexo não está no espírito.
e sim no corpo físico. E por muitas vezes há uma necessidade reencarnatória de aprender, de desenvolver capacidades, habilidades do sexo oposto que anteriormente eu estava vindo. Então, a reencarnação, ela é pensada, estudada, arquitetada, planejada da melhor forma possível. Mas como? Então, eu acho que eles estão arquitetando mal, porque tem gente que está nascendo em condições horríveis. Sim, aos nossos olhos, materialista, imediatista, e que nos colocamos sempre na qualidade de vítima, parece que houve erro na programação reencarnatória. O ato de perdoar ainda é muito difícil de ser praticado em nossas condições evolutivas. Nossa condição evolutiva. O que deve permanecer tão somente é a consciência imortal do Espírito, que o levará a habitar moradas mais sublimes da casa do Pai. Quando falo do esquecimento, e dizemos, e a doutrina diz que é uma providência divina, porque renascemos onde era necessário, com os pais necessários, com os filhos e os irmãos, e uns dizem, eu nasci na família errada. Não, não nasceu na família errada. Eu não deveria ter nascido em João Pessoa, meu lugar deveria ter sido assim lá na Suíça. Não, não era na Suíça, pelo menos dessa vez não era na Suíça. Ah, eu deveria ter nascido homem. Não, agora a experiência. E os casos da homossexualidade? Compreensão completa, jamais preconceito e discriminação. Se nós estamos aqui para crescimento e burilação, qualquer um que esteja na posição de trans, de bi, de homo, também estão vivendo os processos deles. Assim como nós estamos vivendo. Ou nós, porque aqui pode muito bem ter pessoas homo e bissexuais, heterossexuais. Isso aí não faz diferença nenhuma. Mas quem assume a homossexualidade ou a bissexualidade ou a trans é porque não está condizente com seu sexo e está fracassando na sua tarefa dessa vida. Pode até ser. E nós estamos vencendo quem não é bi, ou não é trans, ou não é... Não, porque eu posso não estar vencendo a minha tarefa de vencer meu orgulho, de vencer minha vaidade, de vencer minha inveja, de vencer minha intolerância. Então, não cabe a um espírita acreditando na reencarnação, acreditando que somos espíritos imortais, que vivemos inúmeras experiências no planeta Terra, não nos cabe discriminação de qualidade nenhuma. Nem com pobre, nem com rico, nem com gordo, nem com magro, nem com negro, branco, índio. Porque a programação reencarnatória me possibilitou vir desta vez em tal condição. E essa condição vai favorecer um crescimento. Isso significa que vou vencer de primeira? Não. Isso significa que vou acertar minha prova e tirar logo um 7, para pelo menos passar raspando? Não. Eu posso tirar um 3, um 2 e vá para a recuperação, prova final ou repetir o ano. Essa é a finalidade. E precisamos até esquecer conscientemente, ter esse apagão de quem fui e quem está comigo em vidas passadas, qual participação que teve em minha vida, para não interferir na construção de novos laços familiares. Esse esquecimento me viabiliza, já que é tão difícil, como esse item diz, o perdão, mas nada melhor do que ter em seus braços um bebê que em outras vidas pode ter sido o meu algoz. Pode ter sido o meu vilão. E como eu vou ninar o meu vilão? Vendo nele um bebezinho, indefeso, frágil, e que depende de mim agora para sobreviver. Literalmente depende de mim. E com isso, esse laço de amor, esse laço fraterno, vai diluindo laços antigos de animosidades.
É na primeira encarnação, na qualidade de mãe e filha, que eu posso vencer aquela rancor, aquela raiva, aquela animosidade do passado? Não. E aí, muitas vezes, vamos vir juntos para chegar ao ponto final, o elo de amor, que só a reencarnação vai apagando gradativamente os laços de inimizade. Felizes daqueles que dizem que vivem numa família extremamente harmoniosa, que não tem conflito nenhum. Na minha família não tem briga, não tem discussão. Somos todos irmãos da alma além da carne. Parabéns, que maravilha. Pode vir no grupo de irmãos espirituais. Mas nem sempre é assim. Irmãos da carne são os irmãos que precisávamos para a nossa evolução. Amigos são os irmãos que a gente escolhe. Os amigos são irmãos que a gente escolhe. A gente é amigo de quem quer. Quem não quer, acaba a amizade. Pronto, acabou-se. Ninguém é obrigado a ser amigo de quem não quer. Mas irmãos da carne são os da necessidade para que nasça o amor. Tipos de... Eita, vamos correr. Eu estou falando rápido, mas está dando para vocês entenderem? Está dando para acompanhar o raciocínio? Eu tento me segurar no slide, mas é difícil. Tipos de reencarnação. Quero logo pedir desculpa com a primeira imagem, que alguma vez alguém disse que é uma imagem muito chocante para eu colocar numa palestra. Mas espera aí, só tem adultos aqui. Não tem crianças nem adolescentes. E não quer dizer que uma criança siamesa que nasce dessa forma, ela está passando só por um processo que cometeu tanta ruindade em vidas passadas que veio nessa condição. Não é bem assim. Foi a imagem escolhida, foi colocada, que exemplifica, mas ela não é radical, tá? Uma situação dessa pode ser uma reencarnação não por expiação, que eu vou falar mais adiante o que seria expiação, mas sim as duas ou os dois escolheram vir nessa condição para melhorar a evolução delas na escala do desenvolvimento espiritual. Então, tem a reencarnação compulsória. É aquela que o cara não escolhe. Ah, eu estou pretendendo reencarnar. Me deixa reencarnar. Olha, eu gostaria que vocês planejassem minha volta aí ao planetinha Terra. Eu gosto tanto de ir lá. Me manda assim para João Pessoa, para o Rio de Janeiro, ou para a Holanda. Não. A reencarnação compulsória não tem escolha. É como eu não posso chegar para uma criança de 3 anos e perguntar, meu filho, você quer estudar? Você quer ir para o médico? Qual o pediatra que você quer escolher? Você quer escovar os dentes? Você quer se alfabetizar? Ou qual é o nome que você quer que eu bote em você? Não. Os pais, no início da vida, escolhem. Escolhe a escola, escolhe o pediatra, escolhe até a educação que vai estar e até a religião que vai colocar. Depois a criancinha vai crescendo, vai adquirindo maturidade e aí ela pode fazer suas escolhas mais adiante. Eu fiz minha escolha. Aos 7 anos minha mãe falava, não frequentava centro espírita, mas me falava como eu disse. Eu fui criada na igreja católica, esperei ficar mais com idade e fazer a minha escolha. Agora eu vou participar de um centro espírita. Agora eu vou, agora ninguém mais me segura. Então, a reencarnação compulsória não tem escolha. Não, o espírito não está num grau evolutivo que ele pode escolher ou ajudar na elaboração da sua próxima encarnação. Então, eles reencarnam até para evitar tanto sofrimento no plano espiritual. Porque tem uns que ficam numa situação tão lastimável, que a reencarnação para ele passa a ser uma bênção, para deixar o sofrimento mais a nível inconsciente, zerar mais algumas lembranças e ele ter uma nova oportunidade, uma nova influência, uma nova educação, o amor materno e paterno para aliviar dores tão intensas que ele não suportaria permanecer no plano espiritual dessa forma. Então, reencarnar é uma bênção. A proposta é aquela que leva em consideração o livre-arbítrio que dispõe o espírito. Mentores espirituais estudam sem imposição seus débitos e méritos. Vejam bem, débitos e méritos. Programando em seguida os principais acontecimentos da próxima existência física. Mais uma vez, programando os principais acontecimentos. Não é uma coisa assim,
que já vem feito um filme todo pronto, que dali não vai fugir uma linha. Vem uma programação, que não significa que vai ser radical. Tem que ser assim, enfim, acabou-se. Porque senão, onde estaria a nossa liberdade, a nossa escolha, o livre-arbítrio? Pode haver uma programação da qual eu quebre. Ou eu evolua de um jeito aqui encarnada, que vai haver uma adaptação à minha programação. E ser adaptada pela condição que eu estou desempenhando, seja de uma forma positiva ou negativa. Sim, programando em seguida os principais acontecimentos da próxima existência física, tendo em vista a liquidação ou diminuição das dívidas e possibilidades de progresso moral e espiritual. 10 minutos, né, André? O André já está me avisando que só tem 10 minutos. O livre-arbítrio é aquela que é própria dos missionários, espíritos redimidos perante a lei divina ou próximos da redenção no plano terreno. São os que possuem ampla liberdade de escolha. Chegam ao plano material para o desempenho das tarefas elevadas em qualquer segmento do conhecimento. Exemplos: Sócrates, Buda, Jesus de Nazaré. Nós não estamos nessa categoria, tá? Quem pensou, se enganou. Não somos missionários e nem fomos consultados. Eu quero agora ir para a terra, vou fazer isso assim, assim. Não, não é bem assim, não. Em que momento a alma se une ao corpo? Isso aí é importante. A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Isso vocês podem ver, o Livro dos Espíritos, questão 344. Por isso que, para a doutrina espírita, o aborto ele é considerado um desrespeito à programação reencarnatória, um desrespeito à vida, um desrespeito ao corpo que foi planejado, arquitetado e oferecido para que servisse de veículo para o meu crescimento. Então, o aborto, falando em duras linhas assim, seria o crime. Agora, lógico que, mais uma vez digo, dentro da doutrina não podemos ser radicais. Se eu, tendo estudado a doutrina espírita, o evangelho, tendo tido condições intelectuais, educacionais, sociais, religiosa, conheço a doutrina e cometo um aborto, o peso do meu ato é o mesmo de uma mocinha lá na comunidade que mal sabe ler e escrever, que passa fome, que tem um instinto da sexualidade a mil, que engravidou, mas que não tem menor condição, nem conhecimento, nem estrutura para enfrentar uma gravidez. E ela comete um aborto para se livrar não de um bebê. Ela não se livra do bebê. Ela comete o aborto para se livrar de um problema. A avaliação que a espiritualidade e o peso que ele vai dar ao meu ato vai ser igual ao dele? Não vai. Não pode. Porque eu tive o conhecimento. Eu tive essa oportunidade. Então, o meu ato de um aborto, ele tem muito mais peso do que uma moça que não tem conhecimento nenhum. Quantas encarnações tivemos e teremos? Não se pode dizer precisamente, pois isso depende do estado evolutivo em que se encontra o espírito. Uns evoluem mais rápido e outros mais lentamente. Tudo dependerá de nós. Lembre-se do exemplo numa classe, numa sala de aula. Todos os alunos absorvem o conteúdo da mesma forma? Não. Não absorve da mesma forma. Assim, quando eu estou encarnada, eu não evoluo da mesma forma do que Thalita ou André. A evolução de cada um é ímpar. As condições de cada um é ímpar. Não podemos estar comparando. O tempo de cada um tem que ser respeitado. Os espíritos sempre reencarnam no mesmo sexo, como eu falei antes? Não.
pois o espírito necessita vivenciar as experiências específicas dos sexos, como aprendizado para seu aprimoramento moral e intelectual. A escolha de cada sexo depende da prova ou expiação que se deve passar. Então, eles estudam qual vai ser a melhor condição para favorecer o meu crescimento emocional e espiritual. Qual o tempo que separa as encarnações? Não há tempo definido, pois depende da necessidade do espírito em depurar-se, expandindo seus conhecimentos intelectuais e morais, passando por provas e expiações. Então, eu posso desencarnar hoje e passar 100, 200, 300 anos sem reencarnar. Pode. Eu posso passar tanto tempo tão perdida no plano espiritual, tão perdida, sem aceitar ajuda, sem estudar, sem me preparar, sem evoluir, sem adquirir novos conhecimentos, tanto, e me atraso demais, porque quando se vem para o planetinha Terra, acelera a evolução do conhecimento. Porque no plano espiritual nós estamos de uma forma homogênea, estamos próximos dos semelhantes. Em zonas vibratórias, tudo parecido. Não há misturas. Tudo vai depender do padrão de vibração de cada um. Não é Jesus que escolhe o lugar. É onde está o nosso sentimento, nossa emoção. É esse lugar que eu encontro. O céu e o inferno não é um lugar, é um estado de alma. Eu leio, a gente lê e vê quantos que fazem aquelas tarefas missionárias nos umbrais. Quem está ali no umbral, ele está no céu, porque o céu está dentro dele. Ele está indo a socorro de pessoas que estão vivendo seus infernos. Mas o fato dele entrar em zonas tão pesadas, eles não ficam no inferno. Eles continuam no seu céu interior. E aí a evolução vai depender muito de cada um. E o tempo de voltar vai depender das oportunidades, que com o controle de natalidade também se torna pior, né? A fila para reencarnar é pior do que a do SUS. É um monte de gente na porta. Está enorme. E uma família só quer um filho ou dois. Antigamente tinha 10, 15, 12. Hoje isso é 1 e 2. Se tiver 2 já é corajoso. E se tiver 3, então, é um herói. Finalidades e justificativas. E está acabando o tempo. Isso aqui eu vou pular. Eu já falei um pouquinho da expiação anteriormente. Falei das provas também, quando eu citei anteriormente. Vou dar uma puladinha. Vou falar aqui desses grandes. Enquadram os missionários, viu? Enquadram-se em papéis de maior ou menor intensidade, de acordo com a capacidade e elevação do espírito reencarnante. Não podemos confundir a missão definida para cada espírito com a encarnação de espíritos missionários, que são incumbidos de grandes realizações no planeta, como é o caso dos espíritos sublimes, que nos trazem tantos ensinamentos de conduta moral e ética. E aí deixamos como exemplo o Chico Xavier, a Madre Teresa, o Dalai Lama e Kardec, para vocês verem que não é só dentro da doutrina espírita, não. Ao contrário. Né? Então, missionários, eles vêm para qualquer religião. Eles vêm para qualquer região, para qualquer país, contanto que eles venham para ajudar no progresso. Eles não estão mais preocupados em evoluir, eles estão querendo vir para ajudar no progresso, no nosso progresso. Então, eles se oferecem à Via Terra para trazer esses ensinamentos. Fim, André, do tempo? Estou chegando no fim, André. Refazimento do... isso aqui é interessante, mas que vai dar mais tempo. Deixa eu ver quantas faltam. Ixi, ainda falta. Pronto, está no fim, está no fim, está no fim. Tem como esticar o YouTube, Instagram aí? Tem? Fala aí para o YouTube aí, que eles pedem por mim, viu? O Instagram também. Refazimento do corpo perispiritual. Também se constitui como uma das finalidades da reencarnação. O refazimento do corpo perispiritual, quando este foi extremamente lesado pela conduta inadequada em encarnações anteriores. Gente, só isso aqui dá uma palestra. Dá para a gente passar o dia todinho fazendo esse item.
o refazimento do corpo perispiritual. Para isso, eu teria que dizer a vocês, e o que é o perispírito? Alguém aqui não sabe o que é o perispírito? Não tenham vergonha não, por favor, levante a mão. Que não sabe o que é o perispírito. Ok. Nós temos o corpo físico. Ligado a ele energeticamente por fios aos nossos olhos invisíveis, mas ligado célula a célula, e pelo cordão de prata existe o perispírito. É meu corpo espiritual, feito de uma matéria mais chamada quintessenciada. É uma matéria mais sutil. Quando vamos supor que eu tinha mediunidade da vidência. E aí eu digo, estou vendo um espírito. Vamos supor que Thalita está ali em espírito. Estou vendo um espírito. Não. Thalita desencarnou ontem. Brincadeirinha, viu, Thalita? Aí eu vejo Thalita hoje. Estou vendo o espírito Thalita. Não, eu estou vendo o perispírito. O espírito a gente não vê. A gente vê o perispírito. É o corpo espiritual, que tem todas as impressões do corpo físico. Então, aí eles trabalham em conjunto. E veja que interessante. Tudo que eu faço de mal a esse corpo físico, que eu lesiono esse corpo físico, eu vou refletir, impregnar o meu corpo perispiritual do mau uso do corpo físico. Se eu fumo, estrago o meu pulmão, correto? Meu aparelho respiratório. Eu lesiono o órgão correspondente no perispírito. Se eu me mato por estrangulamento, por envenenamento, seja lá do que for, ou fiz um mau uso do meu aparelho digestivo com o uso de álcool, vamos supor, excesso de comida, estou lesionando o corpo perispiritual. Isso impregna. Existem prejuízos que são feitos tão grandes ao corpo físico que chega a deixar o perispírito disforme. Então, muitas vezes, a reencarnação é realizada para favorecer uma reconstrução no corpo perispiritual. Por isso que muitas vezes mães engravidam e essa gravidez não vai à frente. E ela pensa aquilo tão desiludida que foi, meu Deus, o que eu fiz para merecer um bebezinho que não veio à tona, que não nasceu. É triste. Dói, dói. Principalmente quem está louca para ser mãe. Mas vamos pensar de outro jeito. Foi dada a ela a oportunidade de gerar um novo corpo dentro de si para favorecer a um espírito que estava com o perispírito danificado e começar a haver uma reconstrução. E assim vai se tentando, até ele ter condições de reencarnar. Mas não quer dizer que todo aborto espontâneo está ligado por essa causa. Tá? Não vai pensar que abortou porque o espíritozinho do bebê. Não. Inúmeras são as razões. Os limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. E se entende, por isso, o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. E aí acho que estou chegando no finalzinho. Expiando nossas faltas, aprendendo com as provas a que somos submetidos, cumprindo rigorosamente a missão, tarefa, a que nos propomos na pátria espiritual, colaborando na grande obra da criação e desenvolvendo nossa inteligência, estaremos dando largos passos a caminho da evolução e, consequentemente, da nossa própria felicidade. E aí, o nosso querido mestre nos diz: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Allan Kardec. Então, para isso aqui estamos, nascendo, vivendo, morrendo, evoluindo, se educando, se purificando. Sim, e depois disso tudo, aí a gente sai da escola Terra e vai para outras, né? Que eu disse, aí evolui para quê? Para não fazer mais nada depois. Não, a gente está numa escala evolutiva. Não se diz que muitos são os mundos habitados no reino de meu Pai. Não é isso?
Então, quando a gente cumprir todas as séries dessa escolinha, aí passamos para outras escolinhas. Muita paz para todos vocês. Desculpe a correria, mas eu acho que deu para ficar alguma coisa. E se não deu, estudem em casa, botem lá que vocês vão ver material belíssimos falando da reencarnação. Muita paz a todos. Bem, gente, depois dessa aula, depois dessa aula, né, depois de tanto conhecimento, né, tanto aprendizado da noite, aos que desejarem, né, receber o passe, terão, só ficar aqui sentadinho, cantando junto com a gente, e o pessoal vai chamando, entrando. E vamos cantar? Agora vamos cantar nossa música de forma de prece para encerramento da noite. Vamos cantar uma música que todos conhecem, com Fábio Júnior, chamada Vida. Pelas ruas da cidade, pessoas andam no vai e vem.